Pois bem, irmãos, nesta manhã nós temos a oportunidade de estarmos aqui para aprendermos a palavra de Deus com um assunto sobre o milênio. Eu quero convidar os irmãos presentes para nós estarmos então fazendo a leitura do texto áureo. Os irmãos que têm aí a sua revista, por gentileza. Vamos estarmos fazendo o texto áureo da revista da Escola Dominical para esta manhã. O texto áureo nos diz assim: que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. A verdade prática nos ensina: o mundo conhecerá o reinado de Jesus durante o milênio. Será um tempo de paz e harmonia jamais visto. Esse é o período que todos nós estamos aguardando. A leitura bíblica é em classe, cuja referência está no livro de Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 até o 6, nos diz assim: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Meu amigo Jesus, mais uma vez, na sua majestosa presença, estamos aqui, Senhor, dizendo a Ti muito obrigado e agradecido ao Senhor, porque no seu projeto, Senhor, Tu já tinhas e tem tudo preparado, Senhor, para aqueles que Te servem, para aqueles que Te adorem, para aqueles que seguem ao Senhor na beleza da sua santidade. Ó Pai, nós queremos pedirmos a Ti a Tua graça, a Tua bênção mais uma vez. Também desta vez sobre a vida de cada internauta, Senhor. Cada pessoa que neste momento está conectado conosco, Senhor. Ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, venha abençoá-lo, Senhor. Não obstante as dificuldades que muitos enfrentam, Senhor, estão com os corações abertos, desejosos de ouvir e aprender a Tua palavra. E nós pedimos a Ti, Senhor, que apesar da distância, para o Senhor, aleluia, não há o impossível. O mesmo Espírito Santo que estará aqui neste momento, nesta manhã, ó Senhor, inspirando e nos ajudando. Ó Senhor, eu sei que apesar dos fusos horários, o Teu Espírito Santo pode, Senhor, estar em todos os cantos da terra, Senhor, e ajudando, Senhor, a cada um desses Teus filhos, Senhor, no seu aprendizado. Ó Pai, nós oramos, Senhor, pedindo a Ti a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua ajuda.
Ó Deus, nós oramos e no nome de Jesus, já queremos, Senhor, aqui agradecermos a Ti, certo da nossa vitória. Amém. Pastor Marcos. Paz do Senhor para os irmãos. Podeis, irmãos, se assentar. Queremos ser gratos ao Senhor por esta manhã maravilhosa, domingo. Queremos também saudar todos os nossos alunos da EBD online. Um bom domingo a todos. Aqueles que acordaram mais cedo, aqueles que já estão no horário da tarde. Um bom domingo a todos, amém? Queremos apresentar a nossa irmã Rosana. Ela esteve viajando ali na região dos lagos e, graças a Deus, Deus levou este casal em paz e trouxe, disse que ficaria ausente de 2 aulas, né? E graças a Deus pelo seu retorno e muito agradecido ao Senhor, né? E por tudo que Deus tem feito em nosso favor e continua fazendo. Amém? Vamos para a nossa lição bíblica. Também quero apresentar uma aluna nova. Nós ficamos muito honrados com a sua presença. E ela disse que estaria aqui hoje de manhã. Eu esqueci a nossa irmã Luciane. Eu tenho uma memória fraca por nome. Nossa irmã Luciane. Ela disse, olha, domingo estarei lá na sua aula. E graças a Deus ela está passando por um processo de recuperação. Mas ela disse que até quinta-feira talvez ela estaria melhor. E havia uma possibilidade dela estar no culto. Mas louvamos ao Senhor, porque Deus preparou tudo e ela já se restabeleceu e está aqui nesta manhã de domingo para um momento de aprendizado da palavra do Senhor. Amém? Todos sois bem-vindos em nome do Senhor. Nosso tema hoje, irmãos, é de uma importância muito grande, porque nós estamos percorrendo toda essa linha do tempo, e hoje nós chegamos a tão esperado momento em que a terra vai gozar 1000 anos de paz. Como esse momento é esperado? Como os judeus esperam esse momento? A linha da história nos mostra que não só os judeus, mas como a natureza, os animais, enfim, toda a terra espera por essa mudança, essa reversão de estado, que Paulo chega a dizer que há um gemido na redenção dos filhos de Deus, essa reversão que precisa ser feita, e quem vai fazer isto é o nosso Senhor Jesus Cristo, que vai comandar toda esta mudança climática, em visto que a destruição que haverá na grande tribulação será muito grande. A Bíblia nos fala que a água será praticamente quase que extinta, porque o mar e os rios se transformarão em sangue. Todos os seres viventes, toda alma vivente marinha irá perecer. Então haverá um estrago na natureza, no meio ambiente, a mortandade por todo lado, o inimigo também procurando encontrar vítimas para também degolar, e as pragas, enfim, terremotos. Haverá poucas pessoas para começar o milênio. Não haverá muita gente. A terra será muito dizimada. Porém, haverá um recomeço, um novo tempo de paz, um tempo glorioso, 1000 anos de paz.
1000 anos de paz. Será um tempo muito glorioso. Então, nós paramos, irmãos. Eu só gostaria, antes de entrar aqui em alguns pontos, o nosso textual dá uma informação de suma importância, que é bom deixar registrado nesse momento que estamos iniciando esta aula. No livro do Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, vai dar uma informação de suma importância. Que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram, reinaram com Cristo durante 1000 anos. Ou seja, para migrar para o milênio, aqueles que tiverem o sinal da besta na testa ou na mão, estas pessoas não entrarão no milênio. Essas pessoas não passarão esta fase de migrar para essa nova dispensação que é o milênio, porque tiveram nas suas mãos ou na sua testa o sinal da besta. Então, esta marca vai identificar de que lado você esteve durante a grande tribulação. Diga para as pessoas que você conhece. Diga para as pessoas que você ama. Que quem receber esta marca da besta e permanecer vivo durante a grande tribulação, não entrarão no milênio. Serão destruídos, serão mortos. Livro de Daniel, capítulo 12. E versículo 12, vai trazer uma informação a respeito deste assunto, porque nós estamos entrando no milênio. Nós estamos entrando no milênio. Então, Daniel vai trazer uma informação. Bem-aventurados que espera e chega até 1335 dias. Bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias. Lembrando aos irmãos que a grande tribulação terá um período de 7 anos. A metade desses 7 anos são 42 meses, que a Bíblia nos informa que são 1260 dias. 2 períodos de 1260 dias. No segundo período de 1260 dias, o anticristo vai romper as alianças. Vai mostrar a sua cara. Rompe tudo, com todos, principalmente com Israel. E vai fazer com que eles aceitem a sua marca nas suas mãos. Israel vai resistir e muitos serão mortos. Agora, serão 1260 dias. No final dos 1260 dias, nós já trabalhamos este assunto, mas estou trazendo a todos vocês novamente. Haverá a batalha do Armagedon. Essa batalha durará um dia. Depois desta batalha, Jesus vai começar um processo aqui na terra, de restabelecimento de alianças de concerto com as nações. E este período, com Israel e as demais nações, terá um período de 75 dias. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus que trabalha tudo certinho. Ele realmente é um Deus programado, que faz tudo dentro dos mínimos detalhes. Será um novo tempo. Quem será o novo rei? Quem vai comandar esta terra? Quem? As nações precisam saber o que vai acontecer. Então haverá um período de 75 dias, em que Jesus fará esta aliança, esse concerto, e vai mostrar as regras do jogo. As regras do milênio.
Porque o milênio, não obstante ser 1000 anos de paz, haverá regras. Haverá regras. E as regras serão severas. Vou adiantar alguma coisa já nesse momento. A punição no milênio será a morte. O homem morrerá pelo seu pecado, pela sua transgressão. Ele viverá como a árvore, porém aqueles que infligir as leis que o grande rei colocar, será a pena capital. Não haverá espaço, tolerância para os infratores. É bem certo que haverá todo um regimento, uma lei. O Messias vai estabelecer regras. Por isso terá um período de 75 dias para implantar todo o regime, todo o sistema. Por isso que está escrito aqui: bem-aventurado aquele que espera e chega até 1335 dias, porque a partir deste momento a regra está valendo. Os concertos foram feitos, as alianças, as nações. Jesus vai redesenhar o mapa mundi. Tudo será organizado. Ilhas irão desaparecer. Então os continentes irão sofrer mudanças geológicas. Haverá mudança climática. O sol, a lua, o entardecer não será como é hoje. Tudo vai mudar. Haverá uma diferença muito grande do que se vê hoje. Porém, nós vamos trabalhar aqui alguns assuntos que será realmente um período fantástico, maravilhoso, que a Terra nunca teve e nunca mais haverá. Período sem igual. Os irmãos entenderam que haverá um tempo de ajuste, de acertos com as nações, enfim, e o milênio vai começar. Jesus está fazendo todos os ajustes com Israel, as alianças, se posicionando. Israel vai reconhecer quem é este homem e haverá muito choro, muito pranto, mas haverá um derramar do Espírito Santo muito grande sobre eles e haverá aquele encontro maravilhoso que será algo tremendo. Amém? Vamos para a nossa introdução, irmãos. Satanás será preso por 1000 anos, mas em seguida será solto para logo em seguida ser lançado no lago de fogo. Nesse tempo, onde estarão os salvos em Cristo. Nesse tempo, aonde estarão os salvos em Cristo? Eles estarão com Jesus Cristo e reinarão juntamente com Ele, em um período de 1000 anos. Esse será o tema da lição que estudaremos na aula de hoje, o milênio. Como disse aos irmãos, será realmente um período de 1000 anos. Esse período será um período de um reinado, que haverá um regime. Não haverá aqui um regime de um monarca. Jesus não será um monarca. Também não será um regime democrático. Não. Não vai aqui ser uma democracia, nem uma monarquia. O regime aqui será teocracia. Será um regime teocrático. Quem vai governar essa terra aqui é Deus, na pessoa do seu Filho como rei aqui nesta terra. Ele vai reinar aqui nesta terra. A sede do seu reinado será na cidade de Jerusalém. Ali vai sair todas as ordens, todos os comandos,
todas as leis, todo o regimento para todas as nações. Haverá uma concentração dos povos de todos os continentes. Eles irão para a cidade de Jerusalém, para a cidade do grande rei, para ali receber conhecimento. Impressionante, né? Para receber as instruções de como vai se desenvolver todo esse tempo. Então haverá um tempo de muita sabedoria, haverá um tempo de muito conhecimento, e haverá muita alegria, muito contentamento. Os judeus serão um povo que estará em destaque neste reinado, porque Jesus, de uma forma direta, estará reinando para os judeus, mas também estará reinando para todas as nações. Amém? Haverá paz, alegria, muita fartura para todos os povos. No livro em que escreveu Isaías, o profeta, no capítulo 11, e versículo 4 e 5, vai mostrar aqui algo desse reinado. Isaías, capítulo 11, versículo 4 e 5, diz assim: mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o assopro dos seus lábios matará o ímpio. Aqui está registrado um regimento desse governo. E a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Ou seja, será um regimento de vara de ferro. Não haverá espaço para o ímpio. Não haverá. Por isso que eu digo, irmãos, que essa liberdade que vai se caminhando aí por todo lado, essa democracia, esse negócio que liberdade para tudo, isso aí no milênio não vai existir. Isso aí não vai existir. Isso vai zerar tudo. O caminho será de adoração, conhecimento, adoração, conhecimento de Deus, conhecimento da palavra, obediência. Vai ser um reinado maravilhoso. Porém, haverá normas, preceitos. Haverá essa mudança maravilhosa. Como disse aos irmãos a respeito da terra, da criação da terra, nesse momento, nessa expectativa, Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 19 a 22, dizendo a respeito desse momento tão aguardado, diz assim: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. A nossa leitura em classe, nós temos um versículo que também dá uma informação aonde vai estar Satanás, o seu estado. Apocalipse capítulo 20, versículo 2, diz assim: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Ou seja, nesse período de 1000 anos, João viu um anjo trazendo uma grande cadeia. Uma grande cadeia. Ou seja, ele viu algo monstruoso.
e prendeu Satanás por 1000 anos. Ou seja, uma pena extensa. É bem verdade que a Bíblia nos informa que na precipitação dos demônios, na rebelião, há demônios que não estão soltos desde a sua precipitação. Então, nós não sabemos quantos milênios eles estão presos. Nós não temos essa informação. Mas me parece que foi Judas que escreveu que eles estão em prisões eternas, em virtude da sua alta periculosidade. Poder de fogo, de ofensiva deles é muito grande. Então, no julgamento, Deus o encerrou em prisões eternas. Ou seja, desta prisão, ele só sai para o abismo, para o inferno. Não terá espaço de gozar a liberdade. Agora, Satanás, nesse momento em que haverá 1000 anos de paz, ele estará preso. Ou seja, abrindo um pouco mais isso aqui, é figurado. É figurado. As suas ações estarão aprisionadas. Ele não terá poder de ação na terra, enganar as pessoas. Porém, queridos, é bom que se diga uma coisa. Embora ser um período mileniar, um período glorioso de paz na terra, a semente do pecado ainda existe. Ainda vai existir na terra. Não é porque migrou para o milênio, porque no milênio haverá, as pessoas irão nascer, se multiplicar, e a Bíblia nos fala que haverá um crescimento fantástico, muito acelerado, em virtude da baixa quantidade de pessoas que ficará para começar o milênio. Porém, o pecado não será extinto. A semente do pecado de Adão ainda continua nos homens. É por isso que o regimento será firme. Não haverá espaço para esse ímpio fazer o seu trabalho. A correção será imediata. O pai vai ter que ensinar, o regime é este. O grande rei mora lá na cidade de Jerusalém. Foi estabelecido tudo isto. Quem infligir esta lei será penalizado. Enfim, haverá nascimento de pessoas. Normalmente as pessoas estarão nascendo, estudando, buscando conhecimento, tudo num grau de liberdade, muita paz. Nós vamos estudar aqui um pouco, não sei se vai dar tempo, mas eu quero adiantar. Não haverá déficit habitacional. Não haverá déficit habitacional. Todos terão as suas casas. Você vai construir a sua casa para você morar. Não adianta você fazer casa para alugar que não vai ter quem alugue. É impressionante, irmão. Todos terão as suas casas. Mas imagine um período como este. Não vai ter aquela plaquinha aluga-se. Não haverá. Todos terão as suas casas. Vamos caminhar um pouco mais, né? Eu não sei se... tem um versículo que eu trouxe aos irmãos, que é o Salmo 85, versículo 10. Que nos diz assim: a misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Maravilha, né, irmãos?
Eu achei esse versículo muito lindo. A misericórdia e a verdade se encontraram. Houve um encontro da misericórdia e da verdade. Depois tem um ponto e vírgula e diz: a justiça e a paz se beijaram. É tudo que falta hoje, irmão. Um equilíbrio total é tudo que se falta hoje. O mundo clama por justiça. Eu não encontro. Como as pessoas gostariam que houvesse justiça? E está muito longe. Mas por que não tem justiça? Não tem justiça, irmãos, porque o pecado tem a sua força. O homem vai escorregando, vai sendo amarrado. Aí a injustiça impera. A falta de paz entra. A corrupção é sorrateira por todo lado. E por detrás disso, a força do pecado, que vai dominando a raça humana e vai amordaçando. E o homem vai tentando, mas não consegue fazer a justiça. E não consegue promover a paz. Por quê? Porque por detrás disso está o pecado que vai corroendo. Isaías capítulo 32, e versículo 18, nos diz assim: e o efeito da justiça será a paz. Aleluia. Olha, irmãos, o efeito da justiça será a paz. Então, para se ter paz, é preciso ter justiça. E nesse período, haverá paz, porque haverá justiça. E a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, e em moradas bem seguras, e em lugares quietos e de descanso. Ah, meu Deus, irmão, que período fantástico, que momento maravilhoso que essa terra ainda vai passar, irmãos. Irmãos, Deus não perde para o diabo, não. Deus estabeleceu e vai ser assim. Amém? Deus promoveu, Deus já profetizou e será desta forma. Amém? Muito bem. Vamos caminhar, que já são quase 10 horas. O reino milenial. A restauração da terra. O milênio será um período literal de 1000 anos. Então, 1000 anos. Esse momento não é uma utopia, como alguns afirmam. Deus criou tudo perfeito e outorgou ao homem autoridade e domínio para cuidar da terra e dos animais. Mas o homem fracassou em cuidar de si mesmo e do seu habitat. A queda rompeu a comunhão direta com o homem, do homem com Deus. Não só a humanidade, mas toda a natureza foi maculada pelo pecado. E aguarda a redenção, que será quando Cristo assumir o reino milenial. Aqui nós temos a informação, que eu já passei aos irmãos, que é um tempo muito esperado. É um tempo que essa expectativa é como que se o lavrador que planta e espera ansiosamente o fruto. Essa é a expectativa dos filhos de Deus. Esperar esse momento glorioso que está chegando. Eu não sei, mas eu penso que vocês já fizeram o que eu fiz. Quem aqui já plantou feijão no algodão? Já plantou? Amém? Eu já plantei feijão no algodão e eu acordava de madrugada, porque
eu acordava cedo e via a mudança das folhas. E eu queria ver a mudança acontecendo. Então eu acordava de madrugada e ficava olhando para a folhinha do feijão, para ver as mudanças de forma física, ela crescendo, porque eu acordava no outro dia e via uma mudança grande. Eu disse, eu quero ver esta mudança. Ou seja, trazendo para a palavra de Deus, é como que se o lavrador estivesse esperando naquela expectativa da colheita do fruto. Ele passa pela sua lavoura, dá aquela olhada e diz, está chegando a hora da grande colheita. Está chegando o momento. Hoje pela manhã eu quis comer um abacate, mas eu percebi que não estava no ponto. Eu dei uma apertadinha nele assim, ainda estava um pouco duro. Eu disse, mas de amanhã você não passa. De amanhã você... Quem gosta de abacatada aqui? Meu Deus, é muito bom. Seja ele amassadinho no garfo, com açúcar, com limão ou no liquidificador. No liquidificador dá mais trabalho, né? Depois tem que lavar. A dona Maria fica brava se não lavar o liquidificador. Então eu faço na colher. Porque fica mais fácil, só lava a colher e o prato está tudo resolvido. Amém? Mas essa é a nossa expectativa. Porém, nós, nesse período, estaremos numa posição muito mais elevada. Muito mais elevada. Nós vamos chegar lá. Se aqui, irmãos, na terra será algo glorioso, será algo fantástico. Agora, os irmãos, imaginem aonde vai estar a igreja. Porque quem estiver morando aqui serão pessoas que estarão num estado de limitação. Ou seja, as resistências físicas estarão diretamente proporcional como se é hoje. Ou seja, para você ir e vir, você está limitado ao tempo, restringindo as limitações humanas. Um exemplo, você não vai entrar numa casa sem a chave. No milênio, não é porque você foi bem-aventurado os 1335 dias que agora você é um superstar que você vai voar. Não. Mas a igreja do Senhor Jesus estará num estado glorioso, elevado, mais acima. Nós vamos chegar lá. Vai ter, nasce, morre, mas a morte não será... É uma boa pergunta, viu, irmãos? A morte no milênio não será por farto de dias. Aí ele morreu porque o coração parou. Deu um AVC. Deu um mal súbito. Morreu dormindo. Não. É o pecado. Haverá uma pena para o pecador. Não haverá doença. Não haverá doença. Não haverá doença. O grande rei vai passar todas as informações. Olha, irmãos, o que é dito nesta igreja aqui, o que se fala nesta igreja aqui, em que o pastor tem batido várias vezes nessa tecla, é que existe vamos dizer, uma represa muito grande. Imagine uma represa. Vamos viajar no tempo. Quem já foi em Foz do Iguaçu? Já foi? Aquela quantidade de água que cai ali, que não para nunca. Parece que é um negócio, um fenômeno, onde não para. O profeta profetizou que o conhecimento que vai chegar no milênio é como as águas cobrem o mar. É muita coisa. Então, hoje, para os dias de hoje, se você buscar em Deus
existe muito conhecimento que está chaveado. Existe milhares de conhecimentos, de fórmulas, algo que está patenteado esperando o milênio. E Deus poderia já começar a entregar alguma coisa. Já dizendo, ele merece isso aqui agora. Eu vou soltar para ele. Isso que está tudo escondido aí, irmãos, que os homens procuram e não acham. Coisas que os homens não estão nem pensando. Está guardado. Essas doenças que não se encontram, esse negócio de que não tem cura, no milênio, isso vai abrir tudo. O homem só vai morrer em virtude dos seus pecados. Pastor Marcos, a minha dúvida é o seguinte. No Jardim do Éden, antes do pecado, Deus se apresentava ao homem que tinha um contato direto com Deus. Vamos dizer assim, havia duas forças que imperavam depois do pecado, né? A parte vindo de Deus e a parte do diabo, porque entrou o pecado, certo? Então, o diabo passou então a influenciar o homem a pecar. No milênio, a revista fala que ele está preso, certo? Então, o que eu estou pensando aqui? O diabo não tinha influência lá no Jardim do Éden num período, porque era Deus e o casal, certo? Sim. Então havia paz e alegria. Lá no milênio, o diabo vai estar preso por esse período, certo? E é como que, se Deus estivesse reinando lá no Jardim do Éden, mais ou menos a ideia que eu estou tendo daquele período, Sim. é o período aqui no milênio. Agora, então, que força é que vai estar influenciando o homem a pecar e ter que ser morto? Se o diabo está preso e, novamente, é só a parte de Deus que está dominando. Boa pergunta, boa pergunta. Queridos, nós temos o costume de dizer e atribuir que tudo que se faz de errado é o pecado, é o diabo. Mas não é. Ele está por detrás de toda a destruição. Ele veio matar, roubar e destruir. Porém, irmãos, o coração do homem gera o pecado. Ele está com a semente do pecado. Ele é um parceiro. Ele é um aliado. Você é instigado a pecar, mas você tem a consciência de sim ou não. De sim ou não. No milênio, o germe do pecado oriundo de Adão ainda continua nos homens. Porém, aquela ofensiva de enganar os homens e de fazer pecar, isso será preso. Agora, o regimento, as leis estabelecidas pelo grande rei, o padrão estabelecido, os homens irão ver um reino diferente, um regime diferente. E por detrás de tudo isto aí, irmãos, haverá muito ensino da palavra de Deus, percorrendo toda a terra. A palavra de Deus terá uma supremacia nesse reinado. O conhecimento da palavra será fantástico, será muito abundante nesse período. Então, o diabo é o tentador, ele leva o homem a pecar. Porém, o homem tem dentro de si a semente do pecado. O que Paulo diz a respeito disso? Quem me livrará do pecado desta morte, esse corpo, do corpo? Quem me livrará? Aquilo que eu quero fazer, isto não faço. E aquilo que quero, não faço. Por quê? Porque o pecado habita em mim. Depois desse miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, dentro de nós, irmãos, tem uma sementinha. E essa sementinha precisa ser controlada. Tem que ser regada através da oração, do jejum, porque senão ela vai
ganhando força. Amém? Aqui não encontrei, mas está escrito em algum lugar, vocês devem saber, que o coração do homem é mau continuamente. Isto. É mau continuamente. Coração, essa posição que o pastor Dionísio deu aí, eu acho que fecha muito bem. O coração do homem é mau, enganoso continuamente. Então, procede do homem. Ali ele projeta, ele fomenta, porque dentro dele está esta raiz. Né? Por isso que, irmãos, ontem nós participamos da Santa Ceia aqui, e o que Jesus veio fazer na terra não foi algo pequeno. Só concluir, o que Jesus veio fazer aqui na terra é de uma grandiosidade muito grande, porque anular esse efeito do pecado em nós 1 João 1,7 fala a respeito deste assunto. Anular esse efeito e nos transportar do reino das trevas para a luz, irmãos, o nosso estado antigo era um estado de condenação. Não havia reversão. Aquilo que foi pregado ontem aqui, o levita e o sacerdote representa a lei. O que a lei fez para o homem? Nada. Mas o bom samaritano fez. Mudou o estado do homem. É assim que Jesus fez. Ele mudou o meu e o seu estado, através do seu sacrifício. O que aconteceu aqui há 2000 anos atrás, irmãos, não foi nada pequeno. Sabe quem chegou aqui para viver? Foi Deus. Foi Deus que chegou aqui. Foi Deus que desceu de lá e falou assim: Pai, eu vou para a terra para resgatar a humanidade. Ele desceu, Deus, o Criador, o Verbo, o Logos, a Palavra, o Criador de tudo isso, veio aqui. Então, anular isso, irmãos, eu considero, eu não sei, nem tenho expressão para dizer, anular isso que Jesus fez e dizer que um saco de açúcar, um saco de feijão é a forma de a pessoa ser salvo, irmãos, isso aí é algo abominável, irmãos. Muito abominável. A pergunta que o Abimael fez, ela é intrigante. Se o diabo está preso, como que as pessoas vão pecar? E a resposta foi dada, que ainda a herança, as consequências do pecado, a profundidade do pecado foi tão grande no ser humano, que ele ainda fica guardando como que de lembrança essa maldade que ele agora desenvolve no milênio. Mas eu acho que uma outra pergunta é muito mais intrigante do que a dele, que eu vou fazer, Abimael. É de que, como que no céu, o diabo que nunca tinha tido pecado, brotou o pecado do coração dele, que foi o egoísmo, que foi o querer ser igual a Deus. Eu acho que é muito... Então, eu acho que essa pergunta dele é mais fácil de responder do que a pergunta como que no céu, o diabo que nunca tinha pecado, ele começa a desenvolver no seu coração. Então, eu creio que vai ser esse mesmo veneno que apareceu no coração de Satanás lá no céu, por isso ele foi julgado do céu para a terra. Ele vai começar a aflorar
esse sentimento para o mal de querer fazer o que é errado para desobedecer à lei de Deus. Ou seja, uma etapa de rebelião que está retornando no coração do homem, assim como brotou no coração de Satanás. Bom, essa pergunta... Já fez também? Então vamos tirar essa dúvida, né? Já que no céu não há pecado. Irmãos, para você receber a verdadeira adoração, primeiramente ela precisa ser uma adoração sincera. A Bíblia diz que os anjos adoram todo o tempo. Deus criou os anjos um pouco acima mais do que os homens. Amém? Agora, ao criar os anjos, ele não criou robôs. Ele não criou ninguém programado para fazer tal coisa. Você vai ficar aqui 24. Lá no céu não tem horas. Mas vamos parafrasear aqui no nosso dia a dia. Vocês, milhões de anjos à minha direita, milhões de anjos à minha esquerda. Vocês, eu vou programar, chavear, vou fazer um programa aqui, começa a adorar. E é obrigado. O anjo fica programado a adorar ali dia e noite. Não, Deus não fez isso. Deus não fez isso. Os anjos adoram a Deus deliberadamente, por livre-arbítrio. Ou seja, os anjos têm a escolha de adorar ao Deus. E é a verdadeira adoração, com liberdade de adorar. Os anjos têm liberdade para trabalhar no céu, para agir no céu, diante do grande rei. Então, eles têm livre arbítrio. Os homens também têm livre arbítrio. Deus colocou em Adão e Eva esta liberdade de escolha. O dia que vocês pecarem, certamente morrerás. Aqui está uma árvore plantada, da ciência do bem e do mal. O dia que vocês comer desta fruta, morre. Lá ficou, irmãos, um ponto chamado: enquanto vocês me obedecerem, nós estaremos em comunhão. Mas vida e obediência a Deus. Deus quer isto. Agora, o que Deus mais quer de você é a sua obediência. O que mais Deus espera do homem é quando ele está passando luta, problemas, aflições. Ele diz: Senhor, eu te amo. Senhor, eu te adoro. Esta é a verdadeira adoração. Qualquer adoração que não for dirigida a Deus não é adoração. Só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Então os anjos adoram a Deus deliberadamente. E você também deve fazer isto. Adorar a Deus quando você recebe a notícia que você passou no caixa e alguém disse: foi contemplado com um carro. Oh, glória a Deus. E festa. Fala aí. Isso aí, irmãos, é fácil você fazer. Mas eu quero ouvir você dizer assim: Deus levou tudo. Filhos, riqueza, bens, levou tudo. Só ficou eu em cima do pó. Só me restou um caco de telha para raspar. E dizer: bendito seja Deus. E aí eu quero ver. Essa adoração tem, irmãos, uma expressão máxima no céu. Porque aí nasce no seu coração que realmente você adora Deus de verdade, não pelas circunstâncias. Então, você vir à igreja, você ser um adorador, quando os revés da vida bate a salopa com toda a força, é a hora de você imprimir força e dizer: Senhor, é agora que eu vou exprimir o verdadeiro louvor.
É a hora que eu vou levantar as minhas mãos para o céu e vou louvar o meu Deus. Eu quero mostrar para o mundo, para o diabo, para os seus anjos, que eu sirvo, que eu amo a Deus, em detrimento a tudo que está acontecendo nessa vida, porque por mim Ele fez muito mais do que isso. Muito bem. Louvado seja o Senhor para sempre, né, irmãos? Vamos continuar no tópico 2? Tinha pedido, mas ela foi... Sim. Isso. Então, eu gostaria, dentro do que está se falando, o seguinte: se eu canto para o homem, o meu canto fica aqui. Fica aqui. Se eu canto para Deus, ele sobe. Se eu venho à igreja para o pastor me ver, para eu ser contabilizado de que eu não faltei, ficou aqui. Mas se eu venho para adorar a Deus, sobe. Se eu venho na igreja para vender, para comprar, para negociar, para tratar de qualquer outro assunto que não se interessa ao reino dos céus, fica aqui. Se o pastor batiza para dar relatório, fica aqui. Mas se ele batiza porque a vida aceitou Jesus, agora é nova criatura e ele tem alegria com a salvação do pecador, sobe diante de Deus. Só isso. Amém. Vamos caminhar, irmãos, porque já são 10h18. Nós temos ainda muito que caminhar. Mas percebe que o tempo fica até curto, né, irmãos? Não fica, né, pastor Dionísio? Mas, quem sabe um dia, irmãos, nós vamos começar a nossa escola bíblica, quem sabe no período da tarde, depois que almoçamos. E umas 3 horas aqui, já ficamos para o culto da noite. Amém? Servimos um jantar aqui, já jantamos, e um momento de descanso, e depois já começamos a adorar novamente. Ou um outro período, um outro momento, um outro dia, não sei. Mas é muito gostoso isso aqui, irmãos. Eu posso dizer para vocês que isso aqui para mim tem gosto de mel. Tem gosto de mel. Ontem foi céu. E hoje é gosto de mel. Eu como essas palavras, irmãos, como se fosse mel. Porque são mistérios revelados ao povo de Deus, aos pequeninos. Jesus disse, graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Amém? Mas a terra será governada por Jesus. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor, e um será o seu nome. O governo de Cristo vai alcançar todas as nações. Todos os reinos deste mundo são efêmeros, mas o reino de Cristo é eterno e vai abranger todos os países. Todos terão que prostrar, reconhecendo o senhorio do Rei dos Reis. Estejamos preparados para este glorioso momento com o nosso Salvador. Já também trabalhamos este assunto, mas a Bíblia diz, irmãos, que todo joelho se dobrará. Todos os joelhos se dobrarão. E todos terão que reconhecer que Ele é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Isso não é um país só, não, viu, irmãos? Não é só Israel, as tribos que estarão lá, juntamente com Cristo. Mas, irmãos, imagine todo o planeta Terra, todas as nações terão que dobrar o seu joelho e reconhecer que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor do Senhor. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Filipenses, dizendo, porque Deus exaltou soberanamente o nome do seu Filho, que deu o nome que está sobre todo nome, e todos os joelhos deverão se dobrar e reconhecer
que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então será, irmãos, um momento em que haverá essa exaltação deliberada, sem limites, ao grande Rei. Aquele Jesus que chegou aqui, que entrou na cidade de Jerusalém, montado em um jumentinho. Hosanas que vem em nome do Senhor. As pessoas colocavam palmeiras, panos, vestes, e Jesus montado naquele jumentinho, ele entra na cidade juntamente com os peregrinos que vieram de todos os lados para a festa da Páscoa. E Jesus entra na cidade, um jumento mostrando a sua humildade, a sua singeleza. Mas de repente ele é pego. De repente as autoridades religiosas põem a mão em Jesus. Jesus se entrega, porque Jesus disse: a quem buscar, disse, se sou eu, eles caíram por terra por 2 ou 3 vezes. Ele se entrega. Jesus é preso. Jesus é levado à morte, condenado, é morto. Isso não foi um acidente, viu, irmãos? Como alguns... Jesus foi pego na festa. Não foi um acidente de percurso. Jesus foi para a Páscoa, sabendo que era a sua última festa que ele ia participar. Ele participou de todas as festas. Estava ali desde 12 anos, Jesus estava na festa. Ele subia para a festa. Mas Jesus sabia que era a última festa que ele ia participar. Então Jesus não foi pego de surpresa nessa festa. Tudo estava programado. Tudo estava profetizado. Ali seria a última. É tanto que na ceia ele disse: é a última que eu vou comer com vocês. É a primeira e a última. Esse é o nosso rei, viu, irmãos? Eu fico muito orgulhoso do meu rei. Amém? Fico muito orgulhoso dele, viu, irmãos? Quero demais conhecê-lo. Demais conhecê-lo e abraçá-lo. Muito. E vou abraçar ele e vou dizer: Jesus, posso ficar bastante tempo aqui? Ele vai dizer: muito tempo abraçado. Porque nós temos toda a eternidade para ficar junto. Porque é muita mansidão, é muito amor. Jerusalém será a capital do mundo. No reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual e política do mundo. As nações terão que reconhecer o valor de Jerusalém, sob a pena de sofrer sérias consequências. Não sei aquela guerra que tem hoje ali entre o mundo árabe, os palestinos, aquele conflito no Oriente Médio que não tem fim. Sabe aquele problema que está ali? O judeu está ali, de repente ele é esfaqueado. Não é assim? O pastor Paulo tem 2 filhas que moram lá. Uma filha que mora ali em Israel. Então, por ser Israel um país, podemos dizer, de primeiro mundo, a segurança ali é muito grande. É um país muito seguro. Porém, está rodeado de inimigos. Por questão religiosa, por questões de terras, de limites de terras demarcadas, Deus demarcou as terras de Israel. Foi demarcado. Israel não vive hoje na sua plenitude de terras. Está limitado. Não goza ainda a plenitude dos terrenos, das áreas. Como disse aos irmãos, a mesquita de Omar é um lugar sagrado para os judeus, porém ele não tem acesso. Então vive na sua terra, mas não domina todo o seu espaço. Porém, nesses dias, Israel terá todo o seu território. E os inimigos de Israel serão controlados
serão destruídos. Aqueles que se levantarem contra Israel serão destruídos. Israel terá o seu tempo de paz. Isso que existe hoje vai desaparecer. Nem pensar algo parecido. Nem pensar, muito longe do que se vê hoje. Nem fagulha. O grande rei não vai permitir que nenhuma nação se levanta contra Israel. E nós temos aqui versículo para ler, que no reino milenial de Cristo não haverá guerra entre nações. Não haverá produção de armas químicas, nucleares, armamentos, não haverá. Essas empresas serão sumariamente fechadas. Não haverá construção e fabricação de armas. Nenhuma nação se levantará contra outra. Não se ouvirá rumores de guerras. Ninguém vai se levantar contra alguém. Sob sanção de consequências drásticas. É isso que falta hoje. É isso que falta hoje. Mas vamos para o que Isaías escreveu a respeito disto. Isaías capítulo 2 e versículo 4. Estou lendo esses versículos porque isso aqui vai ficar para muitas pessoas estarem acessando e lendo e acompanhando depois no futuro. Vamos para o primeiro versículo, mas vamos ler Isaías 2 e 4, depois eu vou para Miqueias. Isaías 2 e 4. Ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos, e esses converterão as suas espadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Isaías capítulo 2 e versículo 4. Não levantará espada contra outra nação, ou seja, não haverá. Vamos guerrear, estamos num pé de guerra, isso não vai haver. E nem vai se aprender as escolas bélicas, estratégias de guerra, essas escolas fecharão. Nem se aprenderão mais a guerrear. Miqueias, capítulo 4 e versículo 3. Veja, irmãos, que esse versículo se repete. Tal é a importância. E julgará entre muitos povos, e arbitrará entre as nações poderosas e longínquas, ou seja, ele vai governar não só pelas nações próximas, mas também as longínquas. E converterão as suas espadas em relhas de arado. As espadas vão se transformar em ferramentas produtivas, e as suas lanças em podadeiras. Ou seja, é para a agricultura. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias 4, versículo 3. Isso é de suma importância, irmãos. O único verdadeiro governo teocrático será um governo de paz e de justiça mundial, cujo rei será Jesus Cristo. O que estamos vendo hoje está muito distante do que vai acontecer. Os judeus, irmãos, serão a cabeça. Os judeus serão a cabeça federativa desse governo. É muito bom ressaltar isto. Os judeus, no reino milenial de Cristo, serão a cabeça. No sentido que cabeça, vamos dizer, a cabeça realmente é Cristo, esse governo. Mas os judeus estarão na supremacia deste governo.
queira as outras nações ou não, vai ser assim. Vai ser desta forma. A sede do governo não será em Boston. Não será em Londres. Não será em Brasília. Não será nos países importantes do mundo, hoje, na Europa, mas será na linda Jerusalém, a cidade amada, a cidade do grande rei. Lá será a sede mundial da capital do mundo. O domínio de Cristo será universal. Isaías capítulo 2, e versículo 2 até o 4, eu trouxe um versículo para os irmãos muito importante. Nos diz assim: e acontecerá nos últimos dias que se firmará no monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros. Agora vem. E concorrerão a ele todas as nações. E irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor. Aleluia. Nos percebe que haverá as nações concorrerão para Israel para fazer o quê? Aprender a lei do Senhor, os ensinamentos, conhecimento e assim sucessivamente. Mas vamos correr mais um pouco, né, irmãos? Jerusalém será a capital do mundo. O reino milenial, Jerusalém será a capital espiritual, política do mundo. As nações terão de reconhecer o valor de Jerusalém, sob pena de sofrerem sérias consequências. Zacarias, capítulo 14, versículo 16 e 17. Quem tem uma Bíblia aí, rapidamente? Tem aí a Bíblia? Eu vou ler até o 19, tá? E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém, está na briga lá antes do milênio, subirão de ano em ano, todas as nações, para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem as festas das cabanas. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. E se a família dos egípcios não subir, nem virá sobre eles a praga, com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Sansão. Sanções rebeldes. Não haverá, irmãos, espaço para rebeldia. Não haverá espaço. Responde a pergunta, e a pergunta que depois foi acelerada pelo pastor Paulo. Então, eu penso que esse entendimento fica mais claro, porque o pecado está no coração do homem. Cabe a ele obedecer ao grande rei ou não. Se não obedecer, até a chuva não vai cair. Comer. Muito bem. Tópico 2. Jesus governará com os seus servos. No milênio, o governo de Jesus Cristo será teocrático, vindo do céu, implantando sem a mão do homem, que é corruptível. O seu reino jamais passará.
a outro povo. Será eterno. Tudo que ainda resta da estrutura dos impérios, reinos e governos, será aniquilado e substituído pelo reino de Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. Isso é muito sério, viu, irmãos? Isso é muito forte. Jesus reinará com poder pleno. Embora sendo um reino global, nações perto e nações longínquas, será um reino pleno, forte, seguro, vara de ferro. A coisa será estreita em termos de regimento, porém, muita paz, muito conhecimento, uma amplitude sem tamanho. Tudo será aniquilado e substituído pelo reino de Jesus Cristo. Jesus reinará com poder pleno sobre a terra. As palavras do salmista declaradas no Salmo 96 serão cumpridas na implantação do reino milenial de Cristo sobre a terra. Rédea curta. Jesus, já passei para os irmãos, o reino será. No livro de Gênesis, no capítulo 49, nós temos um versículo muito importante, que é uma palavra profética. Lá no começo, nós temos essa palavra profética. Gênesis 49, versículo 10. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Aqui, essa palavra profética de José está se referindo ao cetro. O cetro não se arredará de Judá. Cetro significa o quê, irmãos? Governo. Jesus é o leão da tribo de Judá. Nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Não sairá o cetro da mão dele, de Judá. Essa profecia é muito antiga, viu, irmãos? Ela é muito antiga. Já em Jerusalém. Eu trouxe aqui outra referência aos irmãos. Que fala a respeito de juízo. Sim. E aonde Samuel restaurou o juizado. Daria para fazer uma conexão. Uma conexão. Daria sim. Mas agora não vai dar tempo, vamos caminhar um pouquinho mais aqui. Para nós, já são 10h40. Mas dá para se fechar alguma coisa dentro desse assunto. Outra referência, Isaías capítulo 1, versículo 26 e 28, nos diz assim, palavras proféticas: e te darei e te restituirei os teus juízes, como foram dantes, oh meu Deus, e os teus conselheiros como antigamente, e então te chamarão cidade de justiça, fiel, Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Mas, aí vem, irmãos, segunda parte. Mas os transgressores e os pecadores serão juntamente destruídos, e os que deixarem o Senhor serão consumidos. Você percebe que esse versículo tem dois lados? Mostra um cenário maravilhoso. Porém, a vara de ferro permanece.
Talvez você nunca imaginaria que o milênio seria assim. Se fala muito do milênio, tem que adorar. Não vá para ver. Não adianta você pegar atestado médico. Falso. Assina aí um testadinho para mim aí, que eu estou gripinha. Quem vai escapar do olhar do grande rei? Eu quero ver alguém conversar com ele com conversa mole, irmão. Pastor? Diante dele, tentando se esquivar de alguma coisa. Quero ver se há espaço para alguém. Tudo é ele. Tudo é ele. Não. Ele é o causador. Ele está no plano de fundo mais, como foi dito hoje aqui. Ele cutuca. Você aceitou? O reino, olha, irmãos. Daniel, capítulo 7, versículo 27, diz assim: E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Daniel já deu esta informação muito precisa. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, é lá. É lá. E o reino será eterno. Todos os reinos da terra estarão sob o senhorio de Cristo. Cumprir-se-á-se em toda a sua plenitude. Agora trago aos irmãos o versículo que nós citamos aqui, que a gente cita, mas agora é bom registrar. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 e 11. Para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Chegará o grande momento, irmãos, que todos terão que reconhecer que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem. A igreja reinará. Agora eu vou correr um pouco, viu, irmãos? Porque tem já barriga roncando aí, né? Vou correr um pouco aqui e os irmãos me desculpem. A igreja reinará com Cristo. Todos os salvos em Jesus Cristo serão reis e sacerdotes e reinarão com Cristo com poder e autoridade. Além de julgar o mundo, os salvos que fazem parte da igreja de Cristo hão de julgar também os anjos. Já passei aos irmãos, Paulo escreveu aos 1 Coríntios, capítulo 6 e 2, disse: Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Apocalipse, capítulo 5, versículo 10 também diz: Para o nosso Deus o fizesse reis e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. E para o nosso Deus os fizesse reis e sacerdote, e eles reinarão sobre a terra. Bom, queridos, este assunto é restrito. Nós não podemos dizer além daquilo que está escrito. Qual será a nossa participação no reino milenial? É a grande pergunta. A Bíblia não abre, irmãos, muita coisa a respeito desse assunto. Nós teremos um papel importante. Mas qual? Especificamente, não abre. Não se abre muito
algo à nossa irmã. Não temos assim ainda uma abertura. A Bíblia não... eu penso que Jesus deixou muita coisa assim como surpresa para a igreja, né? Como noivo fazendo alguma surpresinha para a igreja. Eu penso que ele deixou disso aqui, vou deixar guardado, porque surpresa é isso. Então, algumas coisas estão fechadas. E esta é uma. Qual é o nosso papel? Nós estaremos reinando com Ele. Mas qual é o nosso papel direto? Missão e sacerdotes. Agora, alguma ponta. Somos reis e sacerdote. Definindo, nós estaremos num espaço de supremacia, de governo. Agora, não vai dar tempo, mas vamos ouvir a nossa irmã. Olha aí. Uma coisa é certa, nós não sabemos como vamos estar reinando com Cristo, mas nós somos salvos, porque aqueles que vieram da grande tribulação, entraram no milênio, ainda não são salvos e ainda vão ter que lutar pela sua salvação, porque vai ter a sua situação pecaminosa. Se pecar, morrerá. Então, nós temos que lutar para subir com Cristo e sermos salvos desde a primeira etapa, porque depois das outras, elas não têm certeza de ser salvos ainda, porque vai ter que lutar muito por isso. Porque nós estamos com Cristo reinando, graças a Deus estamos salvos. Não precisamos passar por aquilo que aqueles que vieram da grande tribulação, entraram no milênio, não pode dizer estou salvo, porque a sua situação pecaminosa ainda dá o direito de pecar e morrer. Muito bem. A nossa irmã, sempre a participação dela, ela, não sei se os irmãos já perceberam, ela trabalha nesta linha, né? Os irmãos já perceberam? É muito importante, irmãos, ela está pensando muito na sua segurança, no seu estado que ela vai estar, já está definida. Está definido, não haverá para os que subiram mais um risco, uma possibilidade de reverter o quadro, não haverá essa possibilidade jamais. Mas aqueles que permanecerem aqui, não está nada definido. Agora, a igreja, irmãos, Paulo fala do nosso estado, que nós estaremos aqui reinando. Na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 42 a 44, ele vai trazer este assunto, nós não iremos ler, mas posso dizer aos irmãos que nós teremos um corpo glorioso, espiritual, um corpo incorruptível e um corpo imortal. Simplificando, trazendo para os irmãos, sintetizando esse versículo, nós teremos um corpo glorioso, espiritual, incorruptível e imortal. Você imagine só você viver aqui com uma sensação de nunca mais fechar os olhos. Nunca mais fechar os olhos. Viver eternamente num estado de glória. Eu, se fosse você, tinha dado um glória a Deus aí bem forte. Né, pastor Dionísio? De vez em quando a gente vai no médico para verificar como é que está o coração, como é que está o olho. Esse dia eu passei no oftalmo e ele disse, olha, esse aqui você precisa colocar um pouquinho mais de grau. E isso já não serve mais. E assim tantas coisas acontecem, não é? Dor aqui, dor ali, não sei quanto tempo vou viver, essa sensação de... E depois de você passa dos 50, você já começa a falar, opa! Olha, parece que eu tenho menos tempo para viver do que eu já vivi. Já começa a ficar meio assim esperto. Qualquer coisinha que acontece, você fala, que susto! Eu escapei dessa, opa! Mais um pouco. Mas aqui, irmãos,
uma sensação de um corpo glorioso, imortal, incorruptível, sem se preocupar com credicar, sem se preocupar com o Visa, sem se preocupar com o IPVA, Serasa, SPC, posto de renda, roubaram lá a empresa, Lava Jato, levaram meu dinheiro embora, agora estamos em crise, quanta preocupação, e aquela coisa toda. Você, sem pensar estas coisas, irmãos, num estado de glória. Vamos parar por aqui, porque senão nós vamos terminar essa escola dizendo: ora vem, Senhor Jesus, Maranata! Ora vem, Senhor Jesus. Mas esse será o nosso estado. Agora, queridos, vamos para o fechamento desse ponto, que é a Nova Jerusalém, a cidade celeste eterna, que será destinada a todos os salvos em Jesus Cristo. Segundo as Escrituras, sua beleza é ímpar, mas somente os crentes, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, poderão desfrutar de tal preciosidade. A Nova Jerusalém não é uma utopia, como afirmam alguns teólogos. Ela é real, e os crentes devem desejar alcançá-la. Neste mundo estamos sujeitos à morte, à dor, a enfermidades e a muitos outros males, mas há uma cidade santa sendo preparada para nós. Ali não haverá choro, nem dor, e todos viverão eternamente com Cristo. Que cidade é esta? Esta cidade, a Nova Jerusalém, é a cidade do grande Deus. Esta cidade aqui, irmãos, foi a cidade que Jesus falou quando ele reportou aos seus discípulos em João capítulo 14. Ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. E disse: eu vou lá fazer o quê? Preparar. E eu, depois de preparar, eu voltarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Esta cidade, quem construiu, sabe quem foi? Deus. A Nova Jerusalém. Sabe quem desejou essa cidade? Lá atrás. Quem? Abraão. Abraão desejou esta cidade. Ele disse: eu quero morar nesta cidade, cujo artífice construtor é Deus. Querido, você deve anelar essa cidade. Se Abraão desejou lá atrás, você deve desejar essa cidade. Que cidade é essa que Jesus foi preparar e que o artífice construtor é Deus? Com todo o respeito que eu tenho pelos arquitetos, profissionais, e outros, mas, vou lhe dizer, a cidade que o grande rei foi preparar, a Nova Jerusalém, não dá para se comparar com nada da terra. Primeiro, os materiais. Não são materiais terrenos, são materiais de lá. Segundo, o projeto, o arquiteto, é Deus. Ele arquitetou essa cidade para você morar. Agora, eu gostaria de abrir um pouco mais isso aqui, respeito qualquer posição contrária, mas eu penso que essa Nova Jerusalém, ela vai estar acima da cidade da Jerusalém terrestre. Combate, fecha. Aí, bateu. Ela vai estar acima. De forma que quem estiver aqui embaixo, os judeus, os gentios que estiverem morando aqui embaixo,
vão olhar para cima e vão perguntar: o que é aquilo? As pessoas vão dizer: é a cidade do grande Deus. É esta aí, Vai descer e ficar no ar. no alto. Como que se olhasse assim e visse um astro lá em cima? Irmão, imagine você aqui embaixo olhar e dizer: olha onde o pastor Dionísio mora. Oh, meu Deus! Olha a cidade que ele mora! Olha a cidade do pastor Euclides! Oh, meu Deus! Que cidade é esta que está iluminando lá em cima? É a cidade do grande rei, do grande Deus. Ela é a sua casa. Ou seja, você está lá e de repente você pode estar aqui. Todas as épocas. Olha o tamanho dela. Lá tem, em Apocalipse dá a dimensão dessa cidade. É um cubo. Quadrada. Só aceita os quadrados lá. Não tem espaço para redondo. Só os quadrados. Eu já calculei o tamanho dessa cidade. Preciso voltar num tempo aí atrás. Não sei se está ainda no site, mas tem as dimensões dessa cidade. Agora, queridos, precisamos dizer, esta cidade, porque quem estiver aqui na Terra vai ver a cidade. Certo? Então, esta cidade vai estar em órbita. Assim como a Lua está em órbita, o Sol, a Terra, porque a Terra não está parada, então esta cidade estará em órbita na Terra. Ou seja, ela viajará como um satélite da Terra. As pessoas, porque se ela parar, a Terra está em movimento, então ela estará em órbita e todos verão a cidade do grande rei. É a sua casa. É onde você vai morar. Não precisará. Não esquece lua, sol para esta cidade. É uma cidade que terá uma luz do grande Deus. Ele vai incendiar essa cidade com a sua glória. Queridos, como diz o escritor aos Hebreus, faltar-me um tempo para descrever sobre os heróis da fé. Eu diria, são 11 horas. Gostaria de passar para vocês quem vai participar, mas vou dar só os tópicos. Quem vai participar desse reino já disse aos irmãos, a igreja e os povos naturais, gentios e os judeus. Os crentes glorificados. Infelizmente, trouxe bastante versículo aos irmãos, mas não vai dar tempo para ler. Mas depois vocês podem ler Isaías capítulo 2, versículo 3, Isaías capítulo 52, versículo 1 e 2. Depois você pode ler Zacarias capítulo 8, versículo 22. Depois você pode também acompanhar também nesse período do milênio, haverá um grande derramamento do Espírito Santo, conforme está registrado em São João, capítulo 16, versículo 14. Haverá uma graça muito grande. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Eu vou ler esse versículo aos irmãos, porque será um período de um derramar muito grande do Espírito Santo sobre esse período. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o Espírito de graça e de súplica, e olharão para mim. E quem transpassaram, plantar-lhe-ão sobre ele, como quem planteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo seu primogênito. Haverá muito poder, haverá muito poder. Ezequiel, capítulo 36, versículo 27, diz: porei dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis no meu estatuto, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Ezequiel 39, 29,
nem esconderei mais a minha face deles. Quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Jeová, haverá um derramar do Espírito Santo. Depois nós temos aqui mais um tópico, haverá um conhecimento universal, a terra se encherá de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Haverá um derramamento pleno do Espírito Santo, Isaías 32:15, será um verdadeiro avivamento mundial. Meu Deus, aleluia! Um avivamento mundial. Ou seja, na América do Sul o povo está pipocando. Na América Central o fogo está caindo. Na América do Norte está em chamas. Na Europa o poder está sacudindo aqueles homens. Na África os africanos estarão cheios do poder de Deus. Irmãos, haverá um derramar do Espírito Santo como nunca. Um derramar mundial na terra. Haverá tempo para a pessoa ficar pensando em coisa ruim, irmão? Haverá tempo. Aquele que se atrever será consumido. Haverá paz na terra. Jesus é o príncipe da paz. Durante o milênio o homem desfrutará de paz, que só Jesus pode dar. E que não se depende das circunstâncias. As famílias viverão em completa união. Não haverá mais guerra ou ações terroristas durante os 1000 anos de paz sobre a terra. Isaías 2:4. A justiça e a verdade nesse período serão plena, pois os filhos de Deus é quem julgará com justiça e retidão. Haverá paz e justiça na terra. Haverá muita paz. Miqueias 4:3, Zacarias 4:3. Haverá muita justiça. A natureza será transformada. Haverá uma transformação da natureza muito, muito forte. Os judeus vão possuir toda a terra. A demarcação da terra será esta. O território de Israel vai do Mediterrâneo até o rio Eufrates. Gostaria de trazer o mapa para os irmãos, mas você pode pegar o mapa mundi e verificar qual é o território de Israel. Vai do Mediterrâneo até o rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, versículo 18 e 17, versículo 8. Também você pode observar esse território em Êxodo capítulo 23 e versículo 31. Amém? Haverá saúde, prosperidade para todos. As condições ambientais serão altamente favoráveis. A melhoria da qualidade de vida no planeta. A longevidade surpreenderá a todos pela excelência condições de saúde. Isaías 65:20. Além da saúde, as condições de moradia para todos serão as melhores jamais vistas. Saúde será perfeita. Por isso a vida humana será prolongada como no princípio da história humana. Isaías 65:20. Haverá abundância de saúde para todos. E isso vai contribuir para prolongar a vida na terra. Não haverá deformado, nem paralítico, nem aleijado. Que tempo é esse, irmão? Isaías capítulo 35, versículos 5 e 6. Haverá muito mais luz. Isso resultará em benefícios em muito sentido. Influenciará no clima, na vegetação. Haverá um elevado índice de natalidade. Zacarias 8:5 e 10:8. Com o prolongamento da vida, haverá muita saúde. Será elevado o índice de natalidade e a população na terra durante o milênio será restaurada. A redução que sofreu durante a grande tribulação. Zacarias 10:8. Os velhos terão prazer. Oh, meu Deus do céu. Será uma velhice de prazer. A pessoa chega na terceira idade. Infelizmente, irmãos, hoje, os velhinhos
parece que vai ficando à margem, né? A família vai encostando, vai para o asilo, o velhinho fala, ninguém ouve, o neto não quer nem saber o que o velho está dizendo, e assim sucessivamente. Sim ou não, irmãos? Grita. Não terá. Isaías 65 e 20. Fica aqui registrado. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Edificarão casas e as habitarão. A casa que você edificar é para você morar. Não. Plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para outros habitarem. Não plantarão para que outros comam. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras da sua mão até a velhice. Não haverá déficit habitacional, todos terão moradia. Isaías 61, 21 e versículo 22. A morte será apenas um caráter punitivo. Isso tem que deixar claro. A morte será apenas de caráter punitivo. Morreu, alguma coisa ele fez. Desobediência, rebeldia. Isaías 66 e 24. Sairão e verão os corpos de morte, homens que prevaricarem contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, mas o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Queridos, vamos para a nossa conclusão. Falamos há pouco tempo a respeito de Hebreus 6, sobre as doutrinas fundamentais para que não erremos nas outras, ou para que possamos crescer nas outras doutrinas mais profundas, né? As 6 doutrinas de Hebreus 6. Eu gostaria que você pudesse, talvez com a ajuda do pastor Dionísio, trazer alguma coisa sobre a diferença, sobre a escatologia, ou seja, as últimas coisas a respeito do milênio, entre a Bíblia e aquilo que os testemunhos de Jeová entendem. Porque eles não têm diferença em relação à Bíblia só na pessoa de Jesus, mas também a respeito dessa história de quem vai morar, quando vai morar, por quanto tem uma diferença entre testemunho de Jeová e o que a Bíblia ensina. Se for possível, pelo menos uma pincelada a respeito desse assunto, porque o barulho que eles fazem é muito grande a respeito da pessoa de Jesus e a respeito desse negócio, onde morar, quem vai morar. Eu diria, pastor, assim, entendi perfeitamente a sua colocação, porém, eu penso que é de suma importância nós conhecermos esta verdade. E o que aparecer por aí, irmãos, descarta. Porque aqui está a posição definida. Os testemunhos de Jeová, os mormons e outros que pregam também outras coisas diferentes concernente a isto, se confrontam entre si. Não é especificamente eles. Existem outros ensinamentos que não usam como base esse processo do arrebatamento da igreja, bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, grande tribulação. Eles passam por tudo, em cima de tudo isso aí, e esperam o milênio direto. Não tem esse processo de noivo do Cordeiro, não tem nada, pulam tudo, cada um com os seus pontos divergentes. Porém, sustentando as suas doutrinas que lá atrás não se cumpriram.
E deturpam e mudam completamente, porém, o que nós passamos a aprender aqui nesse trimestre, nós percebemos que nós somos ponto a ponto. Se baseia em outras doutrinas, então fica difícil. Eu penso que o importante para nós é aplicarmos a palavra. E o que eles ensinam não vai surtir efeito para nós. Porque quando você aprende a verdade, os ensinamentos errados você descarta. Porque isso eu sei a verdade. Por isso que a Bíblia, irmãos, ela ensina os filhos de Israel a inculcar o quê? A lei. Aprende isto, aprende isto, aprende isto. Porque ele sabe que os ensinamentos dos outros povos iam tentar roubar o ensinamento da lei. Então, quando você se aplica a isto aqui, qualquer coisa que chegar, porque posso precisar aos irmãos, o diabo, ele está sempre mudando. Você vai encontrar coisas novas no futuro. Um outro, hoje, amanhã, mas você diz não. Jesus disse, conhecereis o quê? E a verdade é o que nós precisamos conhecer. Se você conhecer a verdade, é o suficiente para você se libertar de todas as mentiras e de todo sofisma e de todo o engano. Mas se você conhece a verdade, você fala, peraí, isso é mentira. Isso é mentira. Não adianta. O que Paulo diz? Se vier um anjo disser um outro evangelho, você deve dizer o quê? Anátema. Anátema. Olha, irmãos, esses dias eu encontrei um livro em casa e eu queimei ele imediatamente. Eu não sei como é que esse livro foi parar aqui. Eu não comprei esse livro. E aquele livro ensina, passava informação, o que simboliza o tranca-rua. O que simboliza o Zé Caboclo, o menino preto, enfim, em uma lista enorme dos demônios e de tantas coisas. Eu falei, você quer saber disso nada? Joguei fogo, joguei no lixo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos centrar aqui, irmãos. Vamos sentar aqui, que é um tempo muito precioso para nós. E estas artimanhas, essas coisas aí do diabo, hoje ele ensina de um jeito, amanhã ele engana de outro, e assim ele permeia a humanidade. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos homens para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então, se você passar esse versículo de trás para a frente, é como que dizendo, o diabo não quer que você conheça a verdade. Você percebeu? O Deus desse século cegou o entendimento dos homens. Para quê? Para que não resplandeça a luz do Evangelho. Porque à medida que você conhecer o Evangelho, fica o olho aberto.